Salve família! Fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano. Nesta quinta-feira aqui para falar bastante de Corinthians, falar do clássico majestoso, falar de TBT, rapaz. Já fizeram TBT de vocês? Quinta-feira hoje, em dia de TBT, e lá no @jornalismo corintiano vocês encontram o arquivo fiel que sempre trazemos com os gols do Corinthians ou uma matéria antiga. É bom lembrar da história do Timão. Aqui eu vou falar do Majestoso, vou falar também da possível venda de Gabriel Pereira, que pode trazer um lucro ao Corinthians, da possível chegada de Pedrinho, que já começa a negociar junto ao seu empresário o retorno ao Corinthians, esperando um aval da FIFA para que ele venha ao Timão. Antes de eu soltar o play aqui da ESPN, aliás, obrigado à ESPN que cedeu as imagens do Sport Center de mais cedo, eu peço a vocês um favor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, fique por dentro de tudo que rola no canal Jornalismo Corintiano. Vamos nessa! O assunto agora é o Corinthians. Vamos lá, semana agitada. Tem jogador de saída, o Vitor Pereira será apresentado amanhã e você acompanha ao vivo no Sport Center. E final de semana tem clássico. Bem, fã de esportes, a ansiedade do torcedor é ver o técnico Vitor Pereira pela primeira vez no banco de reservas do Corinthians. Isso deve acontecer sábado no clássico contra o São Paulo no Morumbi. O Corinthians já anunciou oficialmente a apresentação do técnico português para a torcida e para a imprensa na sexta-feira, meio-dia, no CT Joaquim Grava. Enquanto aguarda a oficialização do nome do treinador no BID, Boletim Informativo Diário, também a documentação seja entregue à Federação Paulista de Futebol, Vitor Pereira treina o Corinthians e teve a volta do Renato Augusto como a principal novidade na atividade de ontem. O Renato tinha ficado fora de segunda e terça-feira, fazendo um trabalho maior, regenerativo, depois do alto desgaste na vitória contra o Red Bull Bragantino. O GP, o jogador revelado na base do Corinthians, recebeu uma oferta, se especula aí um número na casa de 5 milhões de euros, do Grupo City. Como a janela para a Europa está fechada, ele inicialmente jogaria no New York City, da Major League Soccer, e depois poderia se transferir para a Europa. O Gabriel Pereira, ele recentemente renovou o seu contrato com o Corinthians até 2024, mas esse contrato nunca foi registrado na CBF. Então não se sabe ao certo se vale o acordo antigo ou o novo. Se for o vínculo antigo, 70% dos direitos econômicos pertencem ao Corinthians. Se for no vínculo novo, anunciado ainda no ano passado pelo próprio Corinthians, 65% desse valor ficaria com o clube de Parque São Jorge. Talvez o Vitor Pereira goste disso, uma velocidade de um William com contra-ataque. Para o resultado final. O que você acha? Dá para prever como vai? Eu concordo com o professor em relação ao possível jogo um pouco mais aberto para os dois. O que a gente vai ter de saber também é como que o Vitor Pereira vai acomodar esses 5 que o Fernando Lázaro acomodou. Porque se, por exemplo, a ideia for de um Corinthians para pressionar mais à frente, pressionar quando perde a bola, marcar intensamente mais à frente, a gente vai ter de tentar adaptar isso a ter Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, todos juntos. O time está preparado para isso com o Vitor Pereira? Essa semana de treinamento do Vitor Pereira, a gente vai ver muita novidade em relação ao que nós vimos com o Lázaro, por exemplo? Eu acho que a gente vai ter alguma coisa do Vitor Pereira no time do Corinthians, mas é uma estreia ainda. Ele deu 4 ou 5 treinamentos, para o jogo de sábado. Então, assim, talvez seja um time do Lázaro com alguma coisa do Vitor Pereira. Eu não sei se ele vai começar com os 5, por exemplo. Se começar com os 5, o Corinthians tem condição de fazer uma marcação sob pressão. Contra o Bragantino teve dificuldade de fazer isso. O time é muito bom com a bola, porque os jogadores são muito acima da média, ainda mais esses do meio para frente, mas esses jogadores não são jogadores de ficar marcando lá na frente, de ficar correndo atrás do adversário. Então, assim, eu acho que é uma questão de adaptação também. Mas eu espero um jogo talvez mais franco, mais aberto, como o professor falou. Elton. Do lado do Corinthians, tô com prática com relação ao que o Vitor pode colocar nessa equipe, né? O jogador ele demora um pouco a se adaptar a novas funções ou novas ideias dos técnicos. Eu acho que o técnico também tem essa sensibilidade de utilizar o que o jogador já faz de melhor. Eu acho que ele vai ter muito do Lázaro ainda nessa equipe do Corinthians, e ter muito do Lázaro significa um Corinthians tendo mais a bola, né, em relação ao que tinha com o Silvinho, por exemplo, né, principalmente no campo de ataque. O São Paulo já tem mapeado muito bem o que o Corinthians faz. Fica só essa interrogação do que pode vir de diferente na escalação, mas eu acho que a forma de jogar não vai mudar muito. Para o São Paulo é que tem que mudar, né, porque é um time que ainda não encontrou a sua identidade.
A gente conhece o que quer Rogério Ceni nessa equipe, mas a execução ainda é muito deficiente. Eu acho que o Corinthians, mesmo com mudança de técnico, está um pouco mais organizado, porque o Lázaro conseguiu fazer com que o Corinthians, o time, entendesse como poderia jogar dentro das suas características, né? Características individuais. Isso é um mérito do técnico interino. No caso do São Paulo, o Rogério não conseguiu nem achar, talvez, a escalação para poder fazer essa adaptação, né? Eu acho que o Corinthians sai um pouco na frente, mas é clássico, né? São e aí Paulo... tem aquela história. E o corintiano otimista, eu diria, não sei se maldoso, não é maldoso, mas esperançoso, otimista, ele está pensando, chuta de fora da área que é gol. Que é gol. E tem o Renato Augusto, né? Não tá? Renato Augusto. Corintiano não é um pouquinho maldoso? O Volpi vai estar no gol? É. Renato, chuta mais do que você costuma chutar de fora da área, porque ele não tem dado sorte com esses chutes de fora da área, o Volpi não, hein? Não. E o Renato Augusto gosta. Mas é também o cara ideal pro Volpi fazer umas pontezinhas, né? Trocar de mão, porque o Renato Augusto, por jogo, ele experimenta umas 3, assim, ele vai calibrando. Ele vai procurando a melhor. Pelo lado direito, né? Não, Ele tá do lado direito, corta pra dentro e bate de curva. Ele vai tentando, vai calibrando. É mais ou menos como cobrança de falta, né? No tempo que tínhamos grandes cobradores de falta, o cara ia calibrando durante o jogo. Então, se tinha um grande cobrador, na terceira vez você já tinha mais medo, porque agora ele calcula, né? Mas é chance para os dois lados. O Volpi pode se consagrar justamente aí, o dia em que ele parou Renato Augusto. Se você fosse o Rogério Ceni, você não chamaria o Volpi assim? Falava, deixa eu te dar um conselho, eu fui goleiro muito tempo, inclusive nesse time aqui, não fica muito adiantado, não. Você não daria esse conselho? Eu acho que ele já vai voltar. Tô falando sério, tô falando sério. Sim. Sim. Porque ele levou gol assim contra o Guarani, gol do Lucão do break, não foi? É. Qual mais? Teve mais, eu não tô lembrando agora. Que ele levou de fora da área. E entra bonito, né? Contra o Bragantino não foi de fora da área, mas foi do bico da área do Johan, né? O do Johan. Foi parecido. Do Johan. Foi parecido. Agora tem também a coautoria da defesa que deixa chutar, que é uma beleza. Então, tem isso. Todo mundo abre, aí fica só na mão do Volpi também. O fato de ter um Renato Augusto que chuta, a defesa tem que ficar esperta. Não pode dar a liberdade que algumas defesas deram, inclusive desde o Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio toma um gol do Renato Augusto, que é uma bola cantada, inclusive durante o jogo. Sim. Então, também a defesa que faça a sua parte, né? Que cerque como tem que cercar. Corinthians!